Olá, crianças, tudo bem com vocês? Uma ótima sexta-feira a todos. Vamos então para mais um dia de atividades, tá bom? História, ciências e geografia. Então peguem os livros, o estojo e assistam com muita atenção a explicação da professora, tá bom? Vamos iniciar então com o livro de geografia. A gente vai seguir o cronograma, ó, lá na página 41. A gente vai fazer da 41 até a página 45. Já estudamos até aqui o que é migração, que é o deslocamento de pessoas de um local para o outro, que os primeiros povos do mundo, eles se deslocavam por quê? Para sobreviver, para comer, se alimentar, usar e usufruir da água, né? Mas depois eles começaram a deixar de ser nômades, que são aqueles que se deslocam de um lugar para o outro, por quê? Porque passaram a viver da agricultura e assim eles tornaram alguns lugares fixos. Também aprendemos que os seres humanos eles saíram da África, né, onde começou seus primeiros deslocamentos. Eles foram para várias regiões do mundo e também por terra e pela água também, tá? E o último continente habitado, onde os povos chegaram, foram no nosso continente, né, a América, principalmente na América do Sul. Então, aprendemos um pouco sobre isso. Chegando aqui na América do Sul, o que eles encontraram? Vocês lembram? Nossos ancestrais, os índios, os indígenas, né? E quando os portugueses, que foram aqueles que vieram, né, os estrangeiros que vieram para o Brasil, chegaram aqui e encontraram os indígenas, e agora a gente vai saber como que foi esse conflito, né? Essa troca de experiência, essa descoberta entre um povo e um outro diferente. Será que foi pacífica? Será que foi com guerras? Então a gente vai descobrir na atividade de hoje. Aqui na página 41 de História, está escrito aqui no tema, né, trocas e conflitos indígenas e portugueses. Trocas por quê? Então a gente vai descobrir os conflitos que geraram depois, né, dos dois se encontrarem, depois de alguns anos. Você sabe dizer quem foram os estrangeiros que chegaram ao Brasil? Em 1500, então foram quem? Os portugueses, e os portugueses vieram de onde? Lá da Europa, por isso que a gente fala os europeus também, então europeus, portugueses, tudo tem o mesmo significado, tá bom, crianças? Temos aqui um texto que vai falar, deixa eu voltar aqui um pouquinho para cima, sobre esse encontro dos portugueses com os indígenas. Aqui fala na primeira parte que os primeiros portugueses eles chegaram no Brasil há mais de 500 anos atrás, ou seja, faz muito tempo. E o que eles encontraram aqui? Imaginem a cena, pessoal. Está aqui até no desenho, né? Aqui abaixo alguns portugueses com os indígenas. Então, eles se viram naquele primeiro encontro. Um indígena nunca tinha visto um homem branco europeu. Os europeus nunca tinham visto povos indígenas que andavam nus, que caçavam, pescavam. Então, realidade e experiências totalmente diferentes, tá? Então, eles se encontraram. Onde que os indígenas viviam? No litoral, né? Perto da praia, onde ali eles pescavam. Ali também nas matas eles caçavam. Plantavam, viviam do que plantavam, do que colhiam. Tá? Aí aqui logo se estabeleceu uma relação de troca. Então os portugueses chegaram e não chegaram com guerra, com gritaria, não. Eles chegaram amigavelmente, fizeram, vamos dizer assim, amizade com os indígenas e começaram a trocar as coisas. Os portugueses davam objetos que eles tinham, né, de Portugal, qualquer objeto que fosse do dia a dia deles, em troca de coisas valiosas que havia no nosso país, em troca de ouro, em troca de prata, em troca de coisas que para os índios não eram importantes. Mas hoje a gente sabe que são coisas valiosíssimas e importantes, né? Então, com o tempo, os indígenas foram descobrindo que eles estavam realmente sendo feitos de bobo pelos portugueses, né? No português, assim, mais informal, os portugueses estavam passando a perna nos indígenas, estavam enganando e explorando os indígenas. Aqui fala, e mais tarde, conflito entre os recém-chegados, que são os portugueses, que vieram da Europa, europeus, e os nativos, que são nativos, aquele que nasceu naquela terra, que foram os indígenas. No segundo parágrafo fala que os povos tupis-guaranis, que assim, os indígenas têm vários povos, várias tribos e falam várias línguas diferentes. Então aqui está especificando os tupis-guaranis. Tá? E outros povos indígenas tinham um amplo conhecimento do ambiente, então eles moravam aqui há muitos anos, né? E os seus ancestrais no Brasil. Então eles conheciam a natureza, os animais, alimentos, remédios, então eles conheciam de tudo, tinham bastante conhecimento e experiência nesse local. Esses conhecimentos
transmitidos pelos indígenas portugueses, porque eles transmitiram também foi uma troca, eles deram toda a sua sabedoria das nossas terras para os portugueses. Então, esses conhecimentos transmitidos foram fundamentais para que os portugueses pudessem se adaptar ao nosso território, que aqui é mais quente, né, do que Portugal, totalmente diferente a nossa vegetação, nossa cultura. E assim eles foram passando a sua experiência aos portugueses. Ó, aqui no último parágrafo fala alguns exemplos dos hábitos e costumes indígenas absorvidos pelos europeus são. Ou seja, alguns hábitos que os índios faziam, portugueses também começaram a fazer. Ó, matar a sede com água encontrada em algumas plantas. Ou seja, eles só não bebiam água para matar a sede, eles também bebiam água de dentro do umbuzeiro, tá bom? E do mandacaru. Então, depois, se vocês quiserem pesquisar o que é umbuzeiro, mandacaru, vocês podem pesquisar. E nele contém água, né? Líquido para matar a sede. E os portugueses, vendo isso, eles começaram a beber água do umbuzeiro e do mandacaru também. Né, ó, dormiam em redes, os índios faziam isso, eles começaram a fazer também. Fabricar canoa com um tronco só de madeira. Então, várias coisas que os índios faziam, os europeus começaram a fazer também. Os europeus também aprenderam os caminhos usados pelos indígenas, pelo território. Os caminhos, porque aqui o Brasil é grande, então existem vários caminhos e os europeus aprenderam esses caminhos. Além de modos de caçar, né, que os índios fazem até hoje, pescar e alguns alimentos medicinais e agrícolas, como o cultivo da mandioca, né, a gente come até hoje, ainda temos essa tradição, do milho, da criação de abelhas produtoras do mel. E aqui tem uma foto ilustrativa, né, com a legenda Encontro de índios com viajantes europeus. Então, todas essas informações falam sobre o primeiro contato entre indígenas e portugueses, que foi através da troca e foi mais pacífica, mas depois se tornou em conflitos. Por que será? Então, vamos lá na página 42. Temos aqui um pouquinho mais de leitura. Ó. Os primeiros contatos entre os portugueses e indígenas foram pacíficos, só os primeiros. O que é pacífico? Não houve briga, não houve conflito entre eles. Pois funcionava com a base da troca. Os portugueses ofereciam faca. Olha só, lembra dos objetos do dia a dia deles? Eles davam aos índios faca, machado, panela de ferro. E em troca eles pediam os indígenas cortassem e carregassem para os navios na madeira do pau-brasil. Ou seja, em troca, eles queriam que os indígenas trabalhavam firme, trabalhavam como se fossem escravos. Né? Então, isso é errado, tanto naquela época até os dias de hoje. Mercadoria que era muito valorizada na Europa. Então, eles estavam explorando da nossa madeira, explorando das nossas frutas, dos nossos animais, tudo que era valioso, enviava para a Europa e ainda fazia com que os indígenas fizessem esse trabalho duro de transportar essas mercadorias para levar para a Europa. E aqui o texto continua. Os conflitos entre os dois povos começaram quando os portugueses resolveram se fixar, ou seja, morar no Brasil. E passou a exigir que os indígenas trabalhassem para eles. Olha só, além de vir morar no nosso país, usufruir dos nossos costumes, das nossas frutas, da nossa comida, dos nossos animais e de tudo que há no nosso país, ainda queria que a gente trabalhasse para eles de forma escrava. Né, tratando aqui, fala, com desigualdade e violência. Então, os índios, eles eram maltratados, eles apanhavam. Então, é algo muito errado que aconteceu naquela época. E aqui continua o texto a seguir, fala sobre como os portugueses exploravam o trabalho dos indígenas. Então, quem escreveu esse texto foi Del Priore, Mary Del Priore. Tá? É um trecho bem pequenininho, ó. Eles desempenhavam qualquer tarefa que os brancos não queriam executar. Quem são os brancos? Quando falei os brancos, os portugueses, né? Então, os portugueses, deixa eu colocar aqui. Os portugueses, eles não queriam fazer o trabalho forçado, né? O trabalho braçal, ficar debaixo do sol. Então, eles obrigavam os indígenas a fazer isso. E o que os indígenas tinham que fazer, ó? Portavam carga nas costas. O que é carga? Peso nas costas. Cuidavam de plantações, remavam no mar e nos rios, caçavam, construíam todo tipo de edificação de igreja, os fortes, que são maneiras de proteção que ficam na beira das praias contra invasores. Então colocava aqueles fortes como se fosse um campo assim de guerra. Se chegasse algum invasor, eles já estavam preparados. E isso alguém tinha que construir. E era mão de obra escrava, né, dos indígenas, nesse primeiro momento.
edifícios públicos e também embarcações. E ainda ajudavam a lutar contra outros índios, porque tinha índios que eram a favor de portugueses e índios que eram contra, né? Então, ou seja, foram os índios escravizados, sofreram muito nessa época. E Portugal ali, resistindo, querendo tudo que era nosso, ainda exigindo a mão de obra escrava. Tá? Depois desse trecho, aqui o texto continua. Ó. Como consequência da exploração dos portugueses, muitos indígenas fugiram. Então, muitos índios fugiram para poder não ser mais escravos, né? Para regiões distantes no interior do continente. Daqui, né, no nosso continente americano, ou morreram por causa de tanto trabalho forçado, de doenças, que eles pegaram doenças que vieram da Europa, que lá existiam muitas doenças, e aqui nosso povo não era protegido dessas doenças. Então, ou eles sofriam, trabalhavam escravos, ou fugiam, ou morriam. E é muito importante a gente estudar a história, porque faz parte da nossa identidade, dos nossos ancestrais, da nossa cultura, do nosso nome, tá bom? Por isso que estamos aprendendo sobre os indígenas, nossos ancestrais. Aqui na atividade 1 está escrito: cite algumas práticas e costumes que os portugueses aprenderam com os indígenas. Então a gente vai voltar lá no texto, lá na página 41, porque aqui fala algumas práticas que os índios faziam e os portugueses faziam também, como comida, beber água em local diferente, aonde eles dormiam. Então, vocês leem aqui o terceiro parágrafo, aqui na página 41, que vocês vão saber alguns exemplos de hábitos e costumes indígenas absorvidos pelos europeus. E aqui abaixo está escrito, então leiam com atenção, grifem as partes importantes para responder aqui na página 42, na atividade 1. Na atividade 2, temos duas coisinhas para fazer. Releia o texto de Mary Del Priore, que foi aquele que a gente já viu anteriormente, mas eu vou voltar lá, nesta página, e sublinha as tarefas executadas pelos indígenas. Então, a gente vai voltar um pouquinho mais para cima. E aqui fala o que os indígenas tinham que fazer. Carregar carga pesada nas costas, entre outras coisas. O que vocês vão fazer? Grifar. Vocês podem passar um lápis colorido ou o lápis de escrever e grifa tudo que os índios tinham que fazer obrigatoriamente. Voltando, tem que responder uma perguntinha. Quem mais se beneficiou no relacionamento entre indígenas e portugueses? Então, temos aqui os indígenas e aqui os portugueses. Quem foi mais feliz? Quem se beneficiou mais com essa troca, né, com esse relacionamento? Os portugueses se beneficiaram dos indígenas? Ou os indígenas se beneficiaram com os portugueses? Quem que explorou quem? Quem fez mal para o outro? Então, vocês vão escrever aqui, os indígenas. Por quê? Ou os portugueses. E o porquê? Reflitam bastante para responder essa questão. Tá bom? Ela é pessoal, eu vou deixar vocês escreverem com as palavrinhas de vocês. Pessoal, aí vocês vão pausando o vídeo para fazer essa atividade, depois vai dando play. Não esqueça de deixar pronto, né, preparado já os livros de história, ciência, geografia, o estojinho perto para não atrasar vocês, tá? Então faça atividades até agora explicadas, que agora a gente vai lá para a página 43 para fazer as atividades. E aqui tem uma atividade 3, está escrito assim: desembaralhe as letras e descubra o nome da árvore que ajuda a saciar a sede na floresta. Lembra que os índios ensinaram os portugueses que além de matar a água com a sede, eles matavam a água com as duas coisas? Então, aqui está escrito, só que embaralhado, você tem que colocar essas palavras com a ordem correta das letras. Aqui no texto está falando, lá na página 41. Nesse textinho fala, aqui, no último parágrafo, o que eles utilizavam para matar a sede. Tá bom? Então, vocês vão ler, vão achar, vão grifar e vão escrever aqui o nome corretamente na atividade 3 da página 43, tá? Agora vamos para a atividade 4. Agora, aqui na página 43, temos a atividade 4, tá? Tá escrito assim: leia a letra da canção e faça o que se pede. Então, temos aqui o título da canção, Descobrimento. Mas descobrimento do quê? Vai falar sobre o quê? Então, vamos ler aqui juntos, né? Caravelas do mar a todo pano, terra à vista, a tribulação se assanha. Cachoeira jorrando da montanha, quanta cor, quanta luz, quanto bichano, é o que tinha nas nossas terras, né? Onça, paca, tatu, guará, tucano, cobra, mico, jaca, arara, aranha, peixe-boi, capivara e ariranha. Que surpresa pro povo lusitano, que era aqueles que estavam chegando. Já valeu tanto tempo no oceano para pisar nessa terra que ele banha. Que riqueza que aqui nossas terras são férteis, né? A madeira dessa mata para o Brasil, Jatobá,
e gameleira. Quanto ouro rolando a ribanceira, na pedreira, granito, ferro e prata, esmeraldas descendo em corredeira, a borracha a escorrer da seringueira, é tesouro para encher muita fragata, na fartura da terra brasileira, terra fértil e cheia de riquezas, né? E esse aqui retrata o quê? Além das riquezas e montes de riquezas que havia, que ainda há no nosso país, também vai falar, né, sobre o que os portugueses viram quando chegaram nas nossas terras. Então, vocês podem pausar o vídeo para ler sozinhos, e depois tem umas questões abaixo que vocês vão fazer, aqui no livro mesmo, tá, pessoal? Não precisam ir no caderno, não. Então, indo lá abaixo, temos aqui a perguntinha A. Qual é o tema da canção, tá? Não é o título. O título a gente já sabe que é o descobrimento do Brasil, mas qual que é o tema da canção? Fala sobre o quê? O que tinha no Brasil de tão importante assim? Então vocês vão escrever aqui, pode escrever nesse espacinho em branco, algumas das coisas do tema principal que fala nesse texto, né? Segundo vocês. B. Sublinho no texto, ou seja, riscar, né? Fazer um risco embaixo. Exemplo das riquezas encontradas na fartura da terra brasileira. Então, vocês vão voltar lá e vão grifar as riquezas que havia na nossa terra. Sejam animais, sejam ouro, seja o que for lá que vocês encontrarem de riqueza, vocês vão grifar. Na atividade C, na sua opinião, na opinião de vocês, o que um autor, né, quem é o autor? Aquele que escreveu a canção, quis dizer com esse verso. Então, vamos lá. Que surpresa para o povo lusitano. Então, vocês vão escrever aqui nessas linhas que foi uma surpresa o povo lusitano e os portugueses. Mas foi uma surpresa o quê? Encontrar uma terra o quê? Vazia, seca, não tinha nada? Ou encontrar outra coisa totalmente diferente? Então, vocês vão escrever por que foi uma surpresa e o que eles encontraram aqui que causou essa surpresa aos portugueses. Tá? Pausem o vídeo, façam atividades, dúvidas me procurem. Agora, a gente vai para a página 44 e 45 para finalizarmos a parte de história. Essa parte, a gente não vai realizar a atividade, tá bom? Eu só quero que vocês entendam e aprendam o que significa esses termos, tá bom? Aqui fala assim, migração forçada e resistência escrava. Então, alguém veio para cá. Migrar não é mudar de lugar? Veio para o Brasil. Só que foi por querer? Não, foi forçado, foi contra a própria vontade. E resistência, o que quer dizer resistência? Aquele que não aceita, aquele que luta pela sua opinião, pelo seu direito, escrava, ou seja, tem a ver com escravos. Então vamos ver aqui. Nesse textinho, vai falar sobre que o Brasil, aqui no início do texto, abriga a maior população negra fora do continente africano. Então, sabemos que a maior população negra no mundo vem da África, do continente todo, tá? Africano. Depois da África, o Brasil que ocupa a segunda maior população negra do mundo. Por que será? Porque vieram muitos naquela época de colonização, quando os portugueses estavam no Brasil, descobriram nossas terras e começaram a tomar posse de tudo que era nosso, eles precisavam de muitos escravos, e alguns indígenas não queriam ser escravos, resistiam, brigavam, então eles precisavam de mão de obra e eles não tinham, então eles trouxeram o quê? Negros escravos do continente africano para trabalhar aqui no Brasil, e não foram pouco não, foram muitos negros. Então esses negros, né, tiveram filhos e mais filhos, e temos aqui até hoje a população brasileira é bem assim variada de raças. Temos povos negros, mestiços, mulatos, brancos, né? Por quê? Por causa dos nossos ancestrais, que eram diversos. Temos descendentes europeus até os dias atuais, né? Então, tudo isso faz parte aqui da nossa história. Tá? Então, aqui fala que tem bastante negro no Brasil, né, devido ao quê? Aos africanos que vieram forçados a migrar aqui no nosso povo, né, nas nossas terras. Para quê? Para serem escravos. De quem? Dos indígenas? Não, dos portugueses, tá? Os africanos escravizados eram forçados a trabalhar de diversas formas. Olha o que os escravos faziam. Plantações, trabalhavam na cana-de-açúcar, no café, carregavam pessoas, mercadorias, eram igual animais que carregavam as coisas pesadas, só que eram seres humanos, extraíam ouro,
né, que Portugal extraiu bastante ouro para levar para as terras deles, muito minério e outros vários serviços domésticos, né, como limpar a casa, fazer comida, cuidar das senhoras, né, dos filhos das senhoras. Então, tudo isso os escravos que faziam. Eles também realizavam trabalhos especializados, como caldeireiro, barbeiro, sapateiro, açougueiro, marceneiro, pedreiro, que a gente tem até hoje no dia a dia. Mas quem faziam antes eram os escravos, tá bom? Depois continua, né? A vida dessas pessoas escravizadas era extremamente difícil, porque, além de estarem longe da sua terra natal, que é a África, eles eram obrigados a se submeter a trabalho muito pesado, eles não se alimentavam direito, eles não comiam bem, trabalhavam muito e ainda recebiam castigo pelos europeus. Por isso que houve muita resistência, houve muitas guerras, muitas brigas, porque eles queriam lutar pela liberdade deles. Mais de 300 anos de escravidão no Brasil, ou seja, nesses 300 anos houve muita morte, houve muita guerra e muita luta dos africanos para se tornarem povos livres. Essa resistência se manifestava de diversas formas, como rebeliões, que são as guerras, revoltas e fugas. Os negros, aqueles que não aceitavam e conseguiam fugir das mãos dos europeus, eles se deslocavam para alguns lugares que eles se encontravam com outros africanos que também conseguiam fugir dos europeus. E quando eles formavam um grupo de africanos que fugiam dos europeus, era chamado de quilombos, tá bom? Então esse é o conceito de quilombos ou quilombolas. Aqui no livro fala, as pessoas escravizadas que fugiam se abrigavam em quilombos. Né? Quilombos é o quê? Serve de abrigo para os escravos que fugidos, e esses quilombos eram chamados de quilombolas, tá bom? Então era ali que os escravos ficavam, se refugiavam em grupos, em bandos, fugindo das mãos dos europeus. E aqui na página 45 mostra vários pontos onde houveram quilombos, né, que são os principais quilombos do Brasil. Né, a maioria dos estados possuíam, que é o quê? Os povos escravos que fugiam, né? Então, grande parte, aqui nesse textinho fala, grande parte dos escravizados que fugiram para Palmares, que é um dos quilombos, tá? E para outros quilombos do Nordeste, tinha sido forçado a trabalhar na produção de açúcar. Já em Minas Gerais, eles eram forçados. Muitos escravos que habitavam em quilombos, com destaque para o quilombo e Ambrósio, trabalhavam na mineração. Então, alguns trabalhavam na cana-de-açúcar e outros na mineração. Então, temos aqui o quilombo do Brasil, como que era distribuído. No Amapá, né, temos aqui algumas regiões, para mim tá pequenininho para enxergar, por isso que eu não consigo ler. Tá? No Pará também tinham. Esses quilombos hoje em dia, muitos deles viraram nomes de cidades, tá bom? Maranhão, Alagoas, que tem os Palmares, que é o quilombo mais conhecido e mais famoso que temos no Brasil. Sergipe tinha vários quilombos, Bahia, muitos quilombos também, ó. Vamos focar aqui em São Paulo, temos aqui umas cidades conhecidas, tá? Deixa eu tentar aumentar o volume aqui, o zoom, né, para mim poder ler. Senão eu não vou enxergar, ó. Jabaquara, Atibaia, Campinas, Piracicaba, Morro de Araraquara, Aldeia Pinheiros, Itapetininga, Monjolinho, São Carlos. Então eu foquei aqui no estado de São Paulo porque é o local onde a gente mora. E vocês reconheceram algum desses nomes, né? Porque hoje faz parte do quê? Do nomes de algumas cidades, referente ao quê? Aos quilombos, onde os escravos fugiam. E em Minas Gerais também tinham vários quilombos, né, onde os escravos eram refugiados. E aqui tem umas perguntinhas que vocês não precisam fazer, tá? O que eram os quilombos, os quilombolas? Nós sabemos que quilombos era o lugar onde refugiava os escravos que fugiam. E os quilombolas eram os próprios escravos que fugiam dos europeus, tá bom? 2. Contorne no mapa o quilombo dos Palmares. Então, isso eu quero que vocês façam. Vocês vão voltar aqui no mapa, lá em Alagoas, onde está escrito Alagoas dos Palmares. Vocês podem circular essa parte aqui que está escrita, tá bom? A 3, com a ajuda do professor, observe novamente o mapa e responda. Existiam quilombos no estado em que você vive? Que é o estado de São Paulo, né? Existe sim, acabei de ler cada um para vocês, tá bom? E na atividade 4 vai falar sobre Zumbi dos Palmares, que ele é um líder, né, escravo que ficou muito famoso. E ele era do quê? Dos Palmares, que fica lá em Sergipe, né? Vamos voltar lá para relembrar, em Alagoas, perdão. Então, ele era lá de Alagoas, no quilombo dos Palmares, o nome dele era Zumbi, ele ficou conhecido por lutar e guerrear pelos direitos dos escravos, tá bom? Somente isso.
para vocês ficarem sabendo o conceito de quilombo, quilombola e um pouco sobre como que foi a vinda dos escravos africanos para o Brasil, essas guerras e os conflitos, até conseguirem os seus direitos e hoje se tornarmos, né, um país, vamos dizer que livres dessa escravidão. Tá, pessoal? Então essas foram as atividades de história de hoje. Pausem o vídeo, façam as atividades, dúvidas me procurem. Agora a gente vai para o livro de ciências, tá bom? Então pausem o vídeo, pega o livro de ciências, que a gente vai fazer a página 38 e 39, e depois 42 e 43. Agora, indo para o livro de ciências, vamos iniciar na página 38. Tá bom? O que a gente está estudando agora? Os animais vertebrados. Quais são eles? Suas características? Possui a vértebra, coluna vertebral, que todos nós temos. Tá bom? Possui crânio, respira por pulmões. Então, essas são as características de animais vertebrados. Então, já aprendemos sobre aves, anfíbios, répteis, né? Agora, a gente vai ver os mamíferos e mais um. E mais um, se eu não me engano, tá bom? Então, vamos lá aprender um pouquinho mais sobre animais vertebrados, só que agora é os mamíferos. O que quer dizer um animal mamífero? Eu sou mamífera, vocês são mamíferos. O que isso significa? Aqui tá falando, ó, seres humanos, gatos, cachorros e porcos são exemplos de mamíferos. A palavra mamífero está relacionada a uma característica do grupo. Os filhotes mamam. Então, mamífero é aqueles que mamam, ou seja, se alimentam do leite produzido por suas mães. Tá bom? Então, os mamíferos, eles nascem da barriga da mamãe e eles mamam. Então, todos os animais que possuem essa característica são considerados mamíferos. E aqui temos um desenho de um gatinho mamífero alimentando seus filhotes. Tá? O texto continua aqui falando, né? O corpo dos mamíferos são cobertos por pelos que protegem a pele e mantêm o corpo aquecido. Nós também temos pelos, não tanto quanto os gatos, mas temos. Tá bom? O tipo e a quantidade de pelos variam conforme o animal. A capivara e a onça, temos aqui, né, o desenho de uma capivara, aqui. A capivara e a onça têm o pelo curto. Alguns gatos e cachorros já têm os pelos mais longos, tão característicos de mamíferos. O porco-espinho, que temos aqui na imagem, tem pelos tão duros que parecem espinhos, por isso o seu nome de porco-espinho. Outros mamíferos quase não têm pelos, como as baleias. Logo abaixo, aqui na página 38, continua, né? Os mamíferos adultos têm uma alimentação variada. A onça, jaguatirica e a ariranha se alimentam, ou seja, elas comem o quê? Outros animais. Capivaras, veados, bois e vacas comem o quê? Plantas. E o ser humano? Os macacos e os porcos domésticos comem tanto planta como outros animais. E aqui temos um desenho, uma figura, né, de ariranha, e temos o desenho de bois e vacas no pasto. Continuando a falar sobre os mamíferos, lá na página 39, temos aqui um que voa, né? Vamos ver quem que é esse aqui. Então, existem, portanto, mamíferos que vivem em ambientes terrestres e mamíferos que vivem em ambientes aquáticos. E todos eles respiram por pulmões, que é uma das características dos mamíferos, lembram? Então, a forma de locomoção, ou seja, se deslocar de um lugar para o outro dos mamíferos é muito variado. Os lobos, eles andam, eles correm. E os morcegos voam, cangurus andam e saltam. E golfinho e baleia, o que eles fazem? Eles nadam, tá bom? Então, temos aqui agora uma pequena atividade relacionada à baleia jubarte. Essa baleia jubarte, ela é enorme, tá, criança? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a baleia jubarte? Então, 5. Analisa essas informações sobre a baleia jubarte. Temos aqui o desenho dela. A baleia jubarte é comum no litoral brasileiro e ela é enorme. As baleias, como os golfinhos, são mamíferos que vivem no mar. Elas têm nadadeiras que facilitam sua movimentação. E as brânquias, lembram para que servem as brânquias? Né? Para respirar. Elas absorvem o oxigênio da água através das brânquias. Depois, sabendo disso, temos aqui a atividade A e B. Na atividade A, há informações incorretas no texto? Sublinhe-as e escreva-as abaixo fazendo correções necessárias. Então, vamos voltar ao texto. Aqui fala que as baleias, como os golfinhos, são mamíferos. Então, a baleia é o quê? Um mamífero, né, que vive no mar. E ela tem nadadeira que facilita a sua movimentação e brânquias. Então, para quê? Para respirar. Nós, seres humanos, somos mamíferos. Nós possuímos brânquias para respirar. O que a gente usa?
para respirar? Vocês sabem. Então, isso que a gente tem, a baleia tem também. Então, a baleia não respira por brânquia, não. A baleia respira por outro órgão, tá bom? Esse mesmo que a gente utiliza, ó, para respirar. Então, vocês vão reescrever aqui essa informação corretamente na atividade A. Qual é o órgão utilizado pela baleia, tá, para a respiração? E na atividade B está escrito assim: liste pelo menos 2 semelhanças e 2 diferenças entre os peixes e a baleia. Nós vamos escrever assim: semelhança, 2 pontos. O que há de em comum entre o peixe e a baleia? O que eles fazem? Diego, eles andam? Não, né? O que eles fazem? Vocês escrevam aí. Pode colocar apenas uma característica, já está bom. E o que eles têm de diferentes? Né? A baleia, ela respira pelo pulmão. Se vocês voltar lá na página 34 do livro, vai falar que os peixes, eles não respiram por pulmões, eles respiram por... Então, vocês voltem lá na página 34 que vocês vão saber. Aí, vocês podem escrever aqui, né, na página 39, como diferença, que as baleias respiram por pulmões e os peixes respiram pelas... Onde está escrito lá na página 34. Então, vocês dão uma olhadinha e escrevam aqui na página 39. Pausem o vídeo, façam atividades com atenção, dúvidas nos procurem, tá? A página 40 não iremos realizar e também não iremos fazer a página 41. A gente só vai fazer, então, a página 42 e a página 43 aqui de ciências. Aqui na atividade 1 da página 42 está escrito assim: 1. Observe os animais na página 32, já eu volto lá. Classifique e desenhe esses animais no espaço referente ao grupo a cada animal pertencente. Então, temos aqui peixe, lá vai ter algum peixe, vocês vão escrever o nome do peixe e desenhar. Aqui temos um anfíbio, lá está pedindo um anfíbio, vocês vão procurar e desenhar réptil, ave, mamífero. Então, voltando aqui, ó, na página 32, temos aqui um peixe, como que é o nome do peixe? Dourado. Então, vocês vão ver como que é o desenho do peixe dourado, vocês vão vir aqui no peixe, escrever dourado e desenhar o peixe. Depois é um anfíbio, vamos voltar aqui que é um anfíbio, aquele que vive tanto na terra quanto na água. Qual que temos aqui? Um exemplo de anfíbio, o sapo, né? O sapo cururu. Vamos lá? Então, vocês vão desenhar aqui o sapo cururu. Vocês vão escrever sapo cururu e vão desenhar aqui. Agora, vamos ver um réptil, que é aqueles que têm a pele mais fria, né? E às vezes tem uma carcaça mais dura. Qual que é? A tartaruga. Então, a tartaruga ela é um réptil. Então, essa não é qualquer tartaruga, é tartaruga de pente. Então, vocês vão escrever aqui, no réptil, tartaruga de pente e fazer o desenho da tartaruga. Depois falta a ave e o mamífero. Que ave temos aqui? O tuiuiu. Então, olha aqui como que é o desenho do tuiuiu. Aqui vocês vão escrever tuiuiu e desenhar o tuiuiu. E por último, o mamífero. Qual é o mamífero que temos aqui? O ser humano. Né? Então, vocês podem voltar aqui, escrever ser humano e fazer o desenho de qualquer ser humano que vocês quiserem. Fazem o vídeo, façam a atividade com atenção e agora iremos para as explicações da atividade 2. Aqui está escrito, né? Nem tudo que cai na rede é peixe. E vemos o que na imagem? Uma tartaruga presa numa rede, coitada, perigosa de quê? De morrer. Vamos ver o que continua aqui. Essa frase foi usada em uma campanha de preservação de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. Então, os pescadores vão lá pescar peixe e acabam matando tartarugas marinhas que podem deixar de existir. Aí temos aqui, as tartarugas precisam subir até a superfície para respirar. Lembram que elas respiram pelo ar? Porque as redes de pesca representam uma ameaça para esses animais. Então, se esses animais estão presos dentro da água e não conseguem subir para respirar, o que vai acontecer com eles? Então, vocês escrevam aqui o que vai acontecer com eles na A, tá bom? Depois temos aqui a B. Por que é importante que pescadores e demais pessoas saibam como evitar esse tipo de situação? Essa B vocês não precisam escrever, tá, crianças? Só quero que vocês saibam que esse tipo de situação é importante que a gente se atente. Nós, pessoas, pescadores. Por quê? Porque a gente precisa preservar os animais do nosso meio ambiente. Principalmente também o que a gente está estudando, são as tartarugas. Se a gente contribui para a morte delas, um dia elas vão deixar de existir. Então, para a preservação das tartarugas, temos que ter maior atenção na hora de pescar, para não acabar matando elas. Tá bom? E aqui na atividade C, que outras ameaças os animais que vivem no mar podem sofrer por causa da ação de quem? Do ser humano. Aqui também vocês não precisam escrever, eu só quero que vocês saibam que se a gente joga lixo na água, onde esse lixo vai parar?
nos peixes, contaminando os peixes, ou dentro da boquinha do estômago dos peixes também, prejudicando e podendo matar eles, né? Então, a contaminação da água pode prejudicar esses animais. Muita pesca de um determinado peixe, um dia ele pode chegar a deixar de existir, que é a extinção. Então, entre desses que eu citei, outros fatores também podem contribuir, tá bom? Para que esses animais sejam ameaçados. E na nossa última parte de Ciências 43, temos a atividade 3, 4 e 5. Na atividade 3, temos aqui um esqueleto de um animal. Está escrito assim: os restos de um animal morto foram encontrados por pesquisadores que fizeram um desenho do que observaram. Está aqui o desenho. Esse animal é vertebrado? Ele é vertebrado sim, tá bom? Por quê? Crianças vão colocar. O que vocês possuem, que vocês veem aqui que o ser humano também tem? Ó, por toda a parte dele tem. Então, vocês vão escrever aqui, tá bom? Vamos para a atividade 4. Aqui na 4 fala assim: muitos animais retratados abaixo, ou seja, nessa imagem, são peixes. Contra um animal que não é um peixe, ou seja, diferente de todos, e circule. O que são os peixes? O que eles fazem? Além de possuir nadadeiros, eles possuem as brânquias, né? Que servem para respirar. Mas um desses animais, eles não respiram por brânquias, eles respiram pelo pulmão. Qual deles será, hein? Será que vocês vão acertar? Acho que vocês vão ter que pesquisar. Dá uma pesquisadinha aqui. Temos peixes, tubarão e o golfinho. Então, vocês têm que ver qual desses aqui é um mamífero que respira pelos pulmões, tá bom? E vocês circulem. Depois temos uma perguntinha. A qual grupo de vertebrados o animal intruso, que é o que vocês circularam, pertence? Como ele respira e como os peixes respiram? Né? Então, já falei que eles respiram por brânquias e esse intruso pelo pulmão. Então, além de ter circulados, vamos colocar aqui como que ele respira. Ele respira através dos pulmões. Tá bom? Vocês podem escrever aqui. E depois temos a atividade 5. A perereca de fogo, apresentada na seção Pessoas e Lugares, pertence a que grupo de vertebrados? E aqui pergunta também quais são as principais características desse grupo. A gente não fez essa parte de pessoas e lugares, mas eu vou voltar com vocês, porque é lá na página 41, aqui, ó, temos aqui a perereca de fogo. Ela foi descoberta em 2008 na Serra da Jiboia, onde fica lá na cidade de Santa Terezinha, na Bahia, aqui no Brasil. Tá bom? A pesquisadora Flora Jancá, da Universidade Estadual de Feira de Santana, que descobriu. Então, a perereca de fogo é um dos exemplos estudados no Museu Nacional. Tá? Ela é um réptil, lembra que esses animais anfíbios, eles têm o corpo gelado e são répteis? Então, esse é o caso da perereca de fogo. Agora a gente vai voltar lá na página 43 para poder responder a questão. Então, a perereca de fogo apresentada na seção Pessoas e Lugares que eu acabei de mostrar para vocês, pertence a que grupo dos vertebrados? Então, eu acabei de falar para vocês, né? E aqueles animais que vivem tanto na terra como na água, como que é chamado? Vocês podem escrever também. E eu acabei de mencionar aqui há pouco que a perereca ela é um réptil, ela não é não, tá, pessoal? Vocês vão lá na página 35, que lá tem uma perereca, aí vocês vão descobrir qual grupo dos vertebrados que está a perereca. E vocês vão escrever aqui o nome desse grupo e algumas características que a perereca possui, tá? Então, pausem o vídeo, façam atividades com muita atenção, que agora a gente vai para a última atividade no livro de Geografia. A gente vai fazer apenas a página 32 e a página 33. Agora estamos no livro de Geografia, na página 32. Tá? A gente está no capítulo 3, estudando paisagens e orientação. Né? Aprendemos também na aula anterior sobre pontos de referência, como que a cidade se organiza com as ruas, né, bairros e números das casas. E agora a gente vai aprender sobre os pontos cardeais, que também nos ajudam a se localizar no ambiente. Aqui fala que no passado os navegadores, né, que estão no meio dos oceanos, navegando, observavam o quê? O céu. E usavam os astros como os pontos de referência, ou seja, o Sol, a estrela. Né? Então, eles se faziam de referência para seguir ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, para saber o horário, né? Se era meio-dia, se era de noite, através dos astros do céu. À noite, examinava a posição das estrelas para se orientar, e durante o dia observava a posição do Sol. Então, assim, eles tinham o quê? Os seus pontos de referência. Aí vemos aqui uma mocinha nos apresentando o que são os pontos cardeais. São 4, norte, sul, leste e oeste. O norte fica à nossa frente. O sul fica atrás, né? Atrás da gente.
norte e sul. O leste fica à nossa direita e o oeste fica à nossa esquerda. Então, norte, sul, leste, oeste. Esses são os pontos cardeais que conhecemos. Depois temos aqui mais o texto explicando mais um pouco, né? Ao longo do tempo, os seres humanos perceberam que todos os dias o sol parecia nascer sempre no mesmo ponto no céu. Usando o sol como referência, eles estabeleceram alguns pontos de direções diferentes para se orientar, que são os pontos cardeais que estamos conhecendo. Como podemos observar na ilustração acima, na direção em que o sol aparece todas as manhãs, aqui fica o leste. Então, o sol sempre nasce no leste. E se põe na onde? No sentido oposto, onde ele se opõe todos os fins da tarde, é o oeste. Então, o sol nasce aqui no leste e vai passando o dia e se põe no oeste, tá? Apontando o braço direito para o leste e o esquerdo para o oeste, o norte estará o quê? À nossa frente e o sul será sempre que está nas nossas costas. Os pontos cardeais são indicados por letras iniciais. Então, N de norte, S de sul, leste, L de leste e O de oeste. Então, aqui temos uma representação do norte, sul, leste, oeste, tá? Da página 32. Vamos agora para a página 33, temos aqui algumas atividades. 1. Observe os detalhes da paisagem representada abaixo. Temos aqui uma pessoa no centro de uma praça que ela está marcando, ó, a sua frente está o norte, as suas costas o sul. A sua direita, onde o sol nasce, está no leste, e a sua esquerda, onde o sol se põe, está o oeste. Vocês podem observar aí no livro de vocês. Na sua frente temos o quê? Temos aqui escola, atrás um banco, no seu leste cinema, no seu oeste sorveteria. Então, servindo como pontos de referência. E é através disso que vocês vão responder as questões abaixo, tá? Então, que horas o relógio está marcando? Está amanhecendo ou anoitecendo? Vamos lá. Olha o relógio aqui. O relógio está indicando o quê? 7 horas. Só que tá de dia ou tá de noite? Ou é 7 horas da manhã ou é 7 horas da noite? Pela imagem conseguimos identificar. Olha o sol aqui, ó, no leste, onde está nascendo. Então conseguimos identificar, né, se é 7 horas da manhã ou 7 horas da noite. Vocês escrevam aqui na A, tá bom? Depois B, localize o menino no centro da praça, aquele que eu mostrei para vocês. Depois, no quadro abaixo, escreva quais estabelecimentos se encontram ao norte, ao sul, leste ou oeste na direção, em relação ao menino. Então, ao norte, por exemplo, a gente já viu ao norte dele, temos a escola. Então, seguindo esse exemplo, vocês vão escrever o local onde se encontra o sul dele, né, onde se encontra o leste, qual é o local do estabelecimento, e qual é o estabelecimento que se encontra o oeste. Vocês escrevam o nome aqui do local nesse quadro, tá? Então, essa é a página 33. E assim finalizamos as explicações de geografia e as explicações de história, ciência e geografia dessa semana. Então, pausem o vídeo, assistam com atenção, façam as atividades. Dúvidas, me procurem que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Bom estudo a todos!